Eustace Mullins, um intelectual radical. Eustace Clarence Mullins, nascido em 1923 e falecido em 2010, foi um escritor e pesquisador americano. Considerado como um dissidente radical, Mullins ganhou notoriedade por suas críticas ao sistema bancário e às elites financeiras, chegando à conclusão de que forças ocultas governam os Estados Unidos e o mundo. Seu livro Secrets of the Federal Reserve, publicado em 1952, é um marco em sua investigação, apontando uma aliança entre a banca internacional e os interesses governamentais. Nascido em Roanoke, Virgínia, Mullins começou sua vida durante a Grande Depressão. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, uma experiência que expandiu sua visão crítica sobre o poder militar e o papel dos Estados Unidos no cenário global. No final da guerra, Mullins estudou na Universidade Washington and Lee, na Virgínia, e posteriormente trabalhou na Biblioteca Pública de Nova York, onde teve a oportunidade de explorar o material que fundamentou suas obras mais influentes. Um evento crucial na vida de Mullins foi seu encontro com o poeta e economista Ezra Pound. Pound, na época, estava internado em um hospital psiquiátrico como preso político durante a Segunda Guerra. Pound apresentou a Mullins suas teorias econômicas e a crítica à usura, além de uma filosofia de oposição aos poderes bancários globais. Mullins descreveu Pound como seu mentor e fonte de inspiração intelectual. Foi através de Pound que Mullins desenvolveu a investigação ao sistema financeiro mundial, dominado por um cartel internacional, com a Federal Reserve como peça central desta estrutura de poder. Mullins via o controle financeiro como um dos principais instrumentos de dominação global, com as elites financeiras manipulando as políticas econômicas e sociais, à custa da liberdade e da prosperidade das massas. Secrets of the Federal Reserve, de 1952, é a obra que estabeleceu Mullins como uma voz proeminente no campo das teorias críticas à banca internacional. Mullins argumenta que o Federal Reserve, criado em 1913, não é uma instituição governamental, mas sim uma entidade privada controlada por interesses financeiros europeus e americanos. A criação do Banco Central tem como objetivo subverter a soberania dos Inexionariat e facilitar a manipulação econômica por parte dos grandes capitalistas, em especial as famílias Rothschild, Rockefeller e Morgan, os principais agentes dessa conspiração global. Narrativa obviamente negada à época, que viram a criação do Federal Reserve como uma resposta às crises financeiras anteriores e não como um golpe elitista. No entanto, sua obra se tornou um manifesto para aqueles que veem a mão invisível das elites financeiras nas crises econômicas e decisões governamentais. And in 1928, Sir Montague Norman met with Benjamin Strong of the Federal Reserve Board, and they plotted deliberately the great crash of 1929 and the ensuing depression, because this depression allowed these international bankers to pick up American companies, American banks, for a fraction of their value, for pennies, and it gave them that much more monetary and political control. Also, Sir Montague Norman has another claim to fame, that he, in the 1920s and 1930s, financed the Nazi regime and the career of Adolf Hitler. So if you want to be anti-Nazi and if you want to be anti-Hitler, you should know that without the Bank of England, there would never have been an Adolf Hitler at the helm of Germany, and there probably would never have been a Second World War. Ao longo de sua vida, Mullins continuou a escrever sobre uma ampla gama de temas. Em The World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism, de 1984, argumenta que uma ordem mundial estava em vigor, dominada por uma elite que mantinha o controle das massas através da manipulação financeira, política e cultural.
we have a number of people, different types of people, different nationalities in this world. We had World War I, we had World War II, we had South Korean War, and then we had Vietnam. Should we have fought any of those wars, Eustace Mullins? Was there a real reason? And what was the end result of us being involved in, say, World War I and World War II? Well, John, you have to understand what wars are. Wars are carefully staged productions. Now, these are all carefully staged, and they did what they were supposed to do, and they had a good audience, and so I think they were successful. But to say that these wars were about anything, that they had some particular philosophy of government opposing another philosophy of government is total nonsense. These were world order productions, and as I say, they were carefully staged. Both sides were set up to perform in a certain manner, and the outcome was always predetermined. In other words, you were looking at a staged production, which you had already seen many times, a sort of a soap opera, and you knew how it was going to come out before it even started. Now, Eustace, you're a veteran, and I'm a veteran. And I know when I went in the service, I was just about as patriotic as anybody could possibly be. A Murder by Injection, The Story of the Magical Conspiracy Against America, de 1988, obra que após a pandemia do Covid-19 se tornou ainda mais relevante e pertinente, levantando e até respondendo algumas questões. Mullins aponta que a indústria farmacêutica e as práticas médicas modernas foram projetadas para lucrar às custas da saúde pública e que empresas farmacêuticas e organizações médicas priorizam os lucros sobre o bem-estar das pessoas. Seu livro criticava já então o sistema de vacinação e a estrutura da medicina moderna como parte de um lobby para controlar a população. Para Mullins, existe uma batalha constante entre as massas subjugadas e uma elite oculta que ganhou controle sobre os meios de produção, polaridade política e movimentos socioculturais. W.B. Clark of Indiana, and in his book I found a very interesting sentence. He said, "I never saw a case of cancer in an unvaccinated person." Now, he wrote this in 1936. So to me, that was quite a revelation. And other doctors have said the same thing, that vaccination is really a time bomb within the human system that can go off 5 years, 10 years, 40 years after the end of the vaccination. You can have this time bomb go off. You could have a stroke, a heart attack, because it's always there in your system. You never get rid of it. And apparently it's always an alien force in your physique. A figura de Eustace Mullins está ligada a controversas alegações de antissemitismo em suas investigações, em especial a de que uma elite bancária global faziam eco às antigas narrativas de conspiração judaica. Mullins rejeitava a ideia, afirmando que suas teorias envolviam uma elite global mais ampla. O fato de ele se referir a famílias como os Rothschild e outros elementos associados à comunidade alimentou essa percepção, o que também acabou por servir como um pretexto para facilmente descartar o seu trabalho investigativo. Apesar disso, manteve um público fiel entre os que viam suas obras investigativas como importantes na percepção das forças ocultas do poder mundial. O legado de Eustace Mullins é controverso. Foi um dos poucos escritores dispostos a expor as forças sombrias que, em sua visão, realmente governam o mundo. Mullins, apesar das acusações, permaneceu firme em suas convicções. Para seus críticos, ele era um traidor e um propagador de teorias que alimentavam o medo e a desinformação. Por outro lado, o seu trabalho é considerado por muitos como uma leitura influente e com grande valor investigativo. Recentemente, as ideias de Mullins ecoaram, particularmente durante e após a crise pandémica de 2019. Uma figura à parte no espectro intelectual do século XX, um homem cujas ideias e investigação continuam a influenciar e ecoar nas noções atuais.